Olá amigos, curta nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. A mitologia oriental é um vasto conjunto de narrativas e crenças, abrange várias culturas e tradições do leste asiático, que se estendem por mais de 2000 anos. Essas histórias têm raízes antigas e continuam a influenciar a cultura, a espiritualidade e a filosofia da região. Veja agora sua história e alguns aspectos fascinantes de sua cultura. 1. A mitologia japonesa. Tentam explicar a criação do mundo, o surgimento dos deuses e a origem dos imperadores japoneses. A. O Izanagi e Izanami. Essas divindades criaram o arquipélago japonês. Izanami morreu dando à luz, e Izanagi desceu ao mundo dos mortos para encontrá-la. B. A Amaterasu. A deusa do sol, ancestral dos imperadores, é central no shintoísmo. C. A Tsukiyomi e Susano. A Tsukiyomi é o deus da lua, enquanto Susano está associado a tempestades. D. O Inari. O kami das raposas, ligado à fertilidade e prosperidade. 2. A filosofia e espiritualidade. A mitologia oriental transcende o entretenimento, carrega conceitos filosóficos e espirituais antigos. As dualidades, como luz e escuridão, vida e morte, permeiam essas histórias. O taoísmo e o budismo também influenciaram a mitologia oriental. 3. As outras culturas. Além do Japão, outras culturas orientais têm suas próprias mitologias, como a chinesa, coreana e hindu. Essas narrativas enriquecem nossa compreensão do mundo, oferecendo visões únicas sobre deuses e criaturas mágicas. Mas quais são algumas criaturas míticas da mitologia oriental? 1. Os dragões. São personagens na mitologia oriental, simbolizando poder, sabedoria, boa fortuna e proteção. Nas culturas asiáticas, os dragões controlam forças naturais, como água e clima. 2. As serpentes. Desempenham um papel importante, representando transformação e renovação. Algumas serpentes possuem a capacidade de mudar de forma e conceder sabedoria. 3. O Almir-Rai. Na mitologia islâmica, o Almir-Rai é uma criatura semelhante a um unicórnio, com um único chifre na testa. É basicamente uma lebre, um coelho mítico. Mas quais são as outras criaturas míticas existentes na cultura oriental? 1. O Tanuki. O cão guaxinim é um dos yokai mais conhecidos. Embora os tanuki sejam animais reais, eles inspiraram lendas sobre os chamados Beikidanuki e guaxinins monstruosos. Essas criaturas adoram pregar peças em viajantes e roubar dinheiro. Podem se transformar em humanos, outros animais ou objetos inanimados, como árvores e pedras. Na arte, são retratados usando seus testículos, excessivamente crescidos, como mochilas de viajantes. 2. O Kitsune. As raposas são famosas por sua astúcia e habilidades mágicas. Podem se transformar em humanos e têm múltiplas caudas, indicando sua idade e poder. Podem ser benevolentes ou maliciosas, e muitas vezes estão associadas a templos shintoístas e santuários. 3. O Tengu. São espíritos das montanhas, com narizes longos e asas de corvo. São habilidosos em artes marciais, e podem ser protetores ou desafiadores. Na cultura popular, são retratados como figuras complexas, ajudando ou causando problemas. 4. O Yurei. Os fantasmas japoneses, chamados Yurei, são almas presas no mundo terreno. Podem ser vingativos ou tristes. A história de Okiku, uma empregada que morreu injustamente, assombrando um poço. 5. O Oni. Os demônios conhecidos como Oni têm pele vermelha ou azul e chifres. São retratados como malévolos e assustadores. Algumas histórias mostram um Oni com corações mais humanos e complexos. Mas qual é a história mais famosa envolvendo um Kitsune? A mais famosa é a de Tamamo no Mei, uma raposa mágica e astuta. Considerada a mais maliciosa de todas. Diziam que quando decide ser má, pode se transformar em uma verdadeira assassina em série. Essa lenda é envolta em mistério e intriga, tornando Tamamo no Mei uma figura famosa no folclore japonês.
Mas como os kitsune são retratados na cultura moderna japonesa? 1. As artes e representações. Deixaram uma marca na história, desde pinturas tradicionais até manifestações contemporâneas, são uma fonte constante de inspiração para artistas. O estilo de gravura japonês ukiyo-e retrata os kitsune em diversas cenas. 2. Os simbolismos e os significados. São considerados animais místicos. Exerciam um papel prático, como proteger os campos de arroz contra roedores. Na cultura oriental, sua imagem simboliza inteligência, sabedoria e poder mágico. 3. As lendas e os poderes. As histórias sobre kitsune sempre envolvem sabedoria. Personificam o ditado, esperto como uma raposa. Dizem que todas as kitsune são fêmeas, e possuem incríveis poderes, como manipulação, ilusões, dobrar o tempo e espaço, e até mesmo matar pessoas. Uma kitsune malévola pode ser derrotada por especialistas em yokai, chamados taijia. Mas quais são as obras de arte famosas que retratam kitsune? 1. A Grande Onda de Kanagawa, 1831, por Katsushika Okuzai. Esta xilogravura não retrata diretamente kitsune, mas é uma das obras mais famosas do mestre japonês. Mostra uma enorme onda ameaçando um barco de pescadores, com o Monte Fuji ao fundo. 2. Punkin, 1990, por Yayoi Kusama. É uma artista contemporânea japonesa, famosa por suas obras vanguardistas. Punkin é uma de suas criações mais conhecidas, e apresenta abóboras como tema central. Seu museu em Tóquio atrai muitos visitantes. 3. O Choro da Kitsune, por Yoshitoshi Tsukioka. Este artista japonês retratou as kitsune em suas obras, incluindo algumas imagens intrigantes. 4. As obras de Takashi Murakami. É um dos artistas contemporâneos mais famosos do Japão. Suas obras inspiram uma nova geração de artistas e alcançam valores astronômicos e leilões. Mas quais são algumas lendas famosas sobre kitsune? 1. O Tamamo no Mei. É a lenda mais famosa. Era uma raposa de 9 caudas, que se transformava em uma bela mulher. Seduziu imperadores, e acumulou poder, mas foi finalmente desmascarada por um sábio. Sua verdadeira forma foi revelada, e ela foi derrotada. 2. O Koan, o sábio. Descreve como Koan, um sábio, revelou a verdadeira forma de uma kitsune. Estava tomando banho, saindo correndo nu, quando a água estava muito quente. Essa imperfeição revelou sua natureza sobrenatural, pois as kitsune geralmente se transformam em humanos perfeitos. 3. Os poderes místicos. Acreditam que as kitsune poderiam se transformar em humanos, e assumir a forma de outras criaturas, e até mesmo controlar o clima. Também poderiam gerar fogo de suas caudas, criando ilusões. Mas quais são as outras lendas envolvendo criaturas mágicas existentes no folclore oriental? 1. O Kamaitachi. É um monstro do folclore japonês. Possui a forma de uma doninha, com dentes afiados como foices, cortando vítimas com extrema rapidez. Acreditavam ser o responsável pelos cortes causados por fortes rajadas dos ventos frios na época. 2. O Umibuzu. É um terrível monstro marinho, que aparece no litoral do Japão. Destrói embarcações e leva seres humanos para as profundezas do mar. Sua aparência é de um monstro, com 30 metros de altura fora da água, e uma cabeça careca brilhante. 3. O Izonade. Um tubarão com barbatanas, como um ralador de queijo. Usa seus dentes e barbatanas para fazer filé de suas vítimas, e arrastá-las para o fundo do oceano. Mas qual é a origem da lenda do Kamaitachi? É um monstro do folclore japonês. O nome combina kama, foice e tachi, doninha. Assumia a forma de uma ou mais doninhas, com dentes afiados, cortando suas vítimas rapidamente. A lenda contava que um kami maléfico estava por trás desses ataques. 3 doninhas trabalhavam juntas, a primeira derrubava a vítima, a segunda cortava com os dentes, e a terceira cicatrizava a ferida, mas com pouco de sangramento. Mas quais são algumas lendas famosas sobre Tengu? 1. O Kotengu, os espíritos mais antigos.
chamados de Karazu-Tengu, são os Tengu mais antigos. Se assemelham a grandes pássaros de rapina, como os milhafre preto do Japão. Costumavam atacar pessoas à noite, e até sequestravam padres e crianças. Como outros Ikai, os Kotengu tinham a habilidade de mudar de forma, mas passavam a maior parte do tempo em sua forma natural. 2. O Dai-Tengu, os demônios poderosos. Com o passar do tempo, os Tengu evoluíram para os Dai-Tengu, um nível de demônios mais complexos e poderosos. Nos séculos 16 a 19, não eram mais retratados com características de pássaros. Tinham narizes compridos e rostos vermelhos. Eram considerados guardiões das montanhas e florestas, protegendo a natureza. 3. As travessuras e os mistérios. Assim como o Curupira ou o Saci-Pererê brasileiros, os Tengu adoram pregar peças e habitavam as matas. Apareciam para amedrontar sacerdotes budistas, que incorriam no pecado do orgulho. Mas como os Tengu são retratados na cultura moderna japonesa? 1. Os semideuses protetores. No final do século XIX, os Tengu passaram a ser vistos como semideuses protetores, ou kami menores no shintoísmo. Considerados guardiões das montanhas, florestas e templos, incluindo a proteção também de lugares sagrados. 2. As lendas e as histórias. Nos séculos 9 e 10, os Tengu eram vistos como demônios da montanha e trapaceiros. Enganavam as pessoas, atraindo para as montanhas, com música e causavam fenômenos inexplicáveis. Alguns monges adquiriam habilidades misteriosas atribuídas aos Tengu, como a capacidade de escrever kanjis.